ficou em dúvida na questão 3, perceba que às vezes a gente pede uma coisa, no entanto, a gente tem que realizar outra operação para poder chegar naquilo. Exemplo, eu quero saber qual número que vezes 5 é igual a 10. Então, o que eu faço? Eu pego 10, divido por 5 e eu sei que o resultado é 2. Então, eu chego na origem, ou seja, eu sei que 2 vezes 5 é igual a 10. Então, vamos dar uma analisada bem friamente na questão 3. Quais os divisíveis? Os divisíveis por 15, que também são divisíveis por 25. Sexto ano. Tem que estar aí na cabecinha de vocês. Se eu quero um número que seja divisível por 15, eu tenho que achar um número maior do que ele. Por exemplo, 2 vezes 15 é 30. Então eu sei que 30 é divisível por 15. 4 vezes 15, 60. 60 é divisível de 15. Então eu acho os múltiplos e aí depois eu identifico quais deles são divisíveis por esses aqui. A ideia é a mesma do 25. Vamos ver como é que fica essa questão? O professor vai adiantar o slide aqui. Tá aí, ó. Para eu achar os divisíveis, eu acho os múltiplos. 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3, e o professor fez até, ó, 15 vezes 10. E fiz a mesma coisa com o 25. 25 vezes 1, 25 vezes 2, 25, foi até os 150. E aí, a pergunta é, quais desses valores são divisíveis por 15 e 25 ao mesmo tempo? Bom, você já sabe que os múltiplos são infinitos. Os divisíveis não, mas os múltiplos são infinitos. Então eu tenho infinitas respostas para essa questão. E aí como é que o professor fez? Primeiro, achou os múltiplos e identificou em qual dos dois casos ele se repete. Aqui não repete, aqui não repete, aqui não repete. Onde é que eu tenho valores iguais em cima e embaixo? 75. Ou seja, 75 ele é divisível por 15. E o 75 também é divisível por 25. Então está aí um exemplo. Vamos continuar, vamos ver se a gente tem mais números. 90, 105, 100, 125, 135, opa! 150. 150 ele é divisível por 15. E o 150 também está aqui, ó. 150 também é divisível por 25. Então a ideia é você realmente, a partir de agora, não confundir mais o que é divisor, o que é divisível e o que é múltiplo. Certo, sexto ano? Como é que fica a resposta então? A resposta fica assim, ó. Foi analisado os valores que são múltiplos, né? Na outra, o professor foi um pouco mais além, ó, foi até no número 250. E aí dá um pause aí nesse vídeo agora. Dá um pause e identifica o que a gente fez. Então, você já identificou, né? Os valores que estão em vermelho são os valores que são múltiplos, tanto de 15 quanto de 25 ao mesmo tempo. Então, esses valores que são múltiplos desses dois, esses valores são divisíveis por 15. Opa, cadê o 15? Está aqui. E também divisíveis por 25. E a resposta como é que fica? Logo, o número de divisíveis por 15 e 25 são infinitos. São infinitos. Eu poderia continuar isso aqui, eu ia achar mais números. Entre eles, 75, 150, 225 e assim por diante. Tranquilo a questão 3, sexto ano? Se tiver dúvida, manda um e-mail lá para o professor. Não fica com dúvida. Olha só que rapidinho essa nossa correção. Reforço é rapidinho, né? A aula a gente trabalha bem metodicamente, bem tranquilo na sala de aula. Reforço é correr atrás da máquina. Questão 4. Apresente entre as opções abaixo aquelas que apresentam todas. Não adianta ter só uma. Todas as afirmações sejam verdadeiras. Como é que você fez? Essa ninguém errou, né? 12 é múltiplo de 2 e de 3 e de 9. Poxa, tá vendo tão bem, né? É de 2, é de 3, mas não é 9. 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18. Não dá para fazer essa relação, né? Não é múltiplo.
Então essa aqui, errada. 2, 3 e 7 são divisíveis. Olha só. Quer dizer o quê? Que esses números eu consigo dividir por 7. E aqui o único número que eu consigo fazer essa divisão é o próprio 7. 7 divisível por 7 dá 1. Mas o 2 e o 3 não consigo. 2, 3 e 6 são divisores. Se você ainda não identificou qual a diferença da palavra divisores por divisíveis, você não vai buscar um 10 na prova. Então, agora sim, eu estou buscando esses números que são menores e eles são divisores do 12. Então, ao efetuar 12 dividido por esses números aqui, ó, eu tenho o resto zero. Tenho 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 3 dá 4 e 12 dividido por 6 dá 2. Então essa aqui é a primeira verdadeira. Acredito que não temos mais, né? Questão 12, a questão D. 12 é múltiplo de 24? Não, 12 não é múltiplo. 24 é que é múltiplo de 12. Já estamos pertinho do 10? Estamos, né? Letra E. O zero é divisor de todos os números naturais? Não. Eu não consigo dividir nada por zero. 5 por zero, 10 por zero, 20 por zero. Isso, para nós, não existe. Tranquilo a questão 4? Continuando a nossa correção da atividade número 1, da aula 1 de reforço. Estamos na aula 2. Questão 5. Na contagem entre 1 até 100, quais os números não são divisíveis por 2? Se você fazer uma tabela de 1 até 100 e dividir todos os números, é porque você não assimilou bem o conceito aí de adaptar critérios de divisibilidade, né? Gente, para que o número seja divisível por 2, ele tem que ser par, com exceção do zero. Ele tem que ser par. Então 2, 4, 6, 8, 10, 98, 100. Todos esses números são divisíveis por 2. Mas eu vou escrever, então, uma tabela e tirar todos esses números? Não, porque olha, busque uma resposta simplificada. Então, se eu quero os números que não são divisíveis por 2, eu estou buscando que números? Todos os números ímpares e o zero. Todos os números ímpares e o zero não são divisíveis por 2, porque 3 dividido por 2 tem resto, 5 dividido por 2 tem resto, 99 dividido por 2 tem resto, então não pode ser divisível por 2. Só os pares a partir do 2. Sexto ano, eu vou ser bem sincero com vocês. Se você conseguiu resolver a questão 7 de forma tranquila, bem coerente, você vai conseguir já garantir os 20% do seu 10. Esse assunto aqui vai valer entre 1, 2, talvez até 3 pontos na sua prova. Então, se você conseguiu responder essa questão aqui, ó, você já tem aí uma porcentagem bem grande do seu 10. Sabemos que o número 600 é divisível por alguns valores numéricos, usando isto aqui, critério de divisibilidade. Usou o critério, você sabe se é ou não divisível por 2, 3 e assim por diante. 2, ok, se ele é par, ele é divisível por 2. Por 3, a soma de seus algarismos tem que ser múltiplo de 3. 6 mais 0 mais 0 é igual a 6, então por 3 ele também é. Um dos critérios de divisibilidade por 4, seus últimos dois algarismos terminados em 00. Ok, então por 4 também é. Divisibilidade por 5, sua unidade tem que ser terminada em 0 ou 5, então por 5 também. Ok, critério de divisibilidade por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Tem que ser os dois, tanto por 2 quanto por 3. Por 2 é porque é par, por 3 é, tanto é que a gente já assinalou aqui, ó. E agora, por 8, qual é o critério de divisibilidade? Tá com dúvida? Faz a conta, 600 dividido por 8. Mas nós temos um critério aí.
Critério de divisibilidade por 9. Critério de divisibilidade por 10. Ok, por 10, fechou? Vamos fazer por 8 e por 9 de forma mais tranquila para não ficar nenhuma dúvida? Vamos agora, nós ainda temos que fazer o 8 e o 9. Deixei por último porque eu acredito que esses aqui são os mais fáceis da gente esquecer, tá? 600, para que ele seja divisível por 8, eu preciso ter 3 números zero. Teria que ser 6.000 no caso. 6.000 seria divisível por 6.000 seria divisível por 8, porque eu teria 3 números zeros aqui no final. Ou seja, a primeira oportunidade dele ser divisível por 8 já não funcionou. Qual é o segundo caso? Onde eu consigo identificar se ele é divisível por 8. É pegar os seus três valores, e identificar se ele é divisível por 8. Então aqui, ele já é um valor numérico com 3 valores. Então a gente vai ter que fazer divisão, não dá para fugir disso. 600 dividido por 8. Então eu tenho que pegar a dezena. Qual é o número na tabuada de 8 que se aproxima a 60 ou atinge 60? 6 vezes 8, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 7, 56. Eu vou ter o resto 4. Eu desço o meu zero. Agora eu tenho 40. 8 vezes 5 é igual a 40. E o meu resto? 0. Tá vendo? A gente tem que saber o critério, senão a gente vai responder que o 600 não é dividido por 8, porque você não lembra do critério de divisibilidade por 8, e aí vai ter problema. Ele é divisível por 8. Como é que eu sei? Pegando os 3 últimos valores, mas ele só tem 3 números. Então são os próprios 3 números. E faço a divisão. 600 é dividido por 8? É 75 vezes. Então, por 8 já foi. Vamos ver agora por 9? Sexto ano. Então, chegamos no final, né? Só falta a gente verificar aí se o 600 é divisível por 9. Qual é o critério de divisibilidade por 9? A soma de seus algarismos tem que ser um múltiplo de 9. 6 com 0, 6. 6 com 0, 6. Então 6 não é múltiplo de 9. Então ele não é divisível por 9. Acertaram essa questão também? Questão 7, bem trabalhosa. Então, sexto ano está aí. A tabela, deixei mais limpa, né? Fica mais apresentado. Então está aí os valores de 1 a 100, que são os valores dos números primos. Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá para o professor, tá ok, gente? Então, parabéns aí para quem executou as atividades, gabaritou as questões. Para quem se confundiu, normal ter se confundido na primeira e na segunda questão, ela deixava um pouco de dúvida mesmo. O importante é que você não se atrapalhe lá daqui a uma semana e meia, né? 2 semanas, na avaliação da P2 de matemática. Lá a gente vai buscar um 10. Então, sexto ano, a gente finaliza aqui a nossa segunda aula de reforço. Espero que você esteja acompanhando. Não adianta você só clicar lá, gente, e deixar rodando para depois o professor saber se você acompanhou ou não o material. Não é para mim que você precisa estudar, é para você. Veja só como você vai deixar os seus pais orgulhosos se você tirou uma nota abaixo de 7, não sei qual ela, pode ser 7.6.9, e agora na P2 você conseguiu um 10. Pensa nisso com carinho, vamos buscar uma nota 10 aí já na próxima prova. Sucesso para vocês, uma ótima semana de trabalho.